Fala galera aqui do canal da Asus Brasil ROG, eu sou Letícia Vexel. Eu sou o Gilberto Takatsu. E hoje a gente tá aqui pra falar dela, B550M Plus, da linha TUF Game, uma placa que eu ouvi dizer aí que é uma das melhores custo-benefício do mercado da sua categoria. Exatamente. É isso mesmo? Quer saber mais? É só continuar aqui no vídeo. Gilberto Takatsu, Giba, meu querido, seja bem-vindo aqui a esta bancada minha. Muito obrigado, veio aqui Já me é ajudar. sua? Você já levou minha. pra você? Não, essa aqui é minha, já faz, já faz anos já que essa aqui é minha, tomei conta, porque, cara, aqui a gente gosta de falar de hardware e o pessoal me pede muito justamente pra gente trazer esses vídeos esmiuçando bastante, principalmente esses produtos que são muito legais, né? Porque o tem vulgo uma coisa... Technicase, né? Exatamente, Deixa eu entrar um vulgo pouquinho Technicase. mais a fundo aí nos benefícios que a placa tem. Cara, essa placa, a gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre ela. Se vocês quiserem, vocês podem ir lá, que a gente faz mais um overview, vamos dizer assim. Então eu vou falando um pouquinho de tudo que ela tem. Aqui eu acho que é legal a gente justamente conversar sobre e mostrar, né, pra quem nos assiste aqui, sobre não só tudo que ela tem por si só, mas justamente a gente entender por que ela é especial, por que ela é uma placa que está sendo dita aí como uma das melhores custo-benefício do mercado dentro da sua categoria. Eu acho que a gente podia começar falando do fato dela ser TUF Gaming, porque ela ser TUF Gaming auxilia nesse ponto, né? Exato, então vamos lá. Vamos começar pelo TUF Gaming. Então, por que as placas TUF Gaming são diferentes? Elas têm componentes no VRM, que eles têm os mesmos testes, né, de especificação dos componentes eletrônicos do Exército dos Estados Unidos. Então, eles são mais duráveis, começa daí. Então, você já tem um VRM... é essa parte mais aqui, né, Giba? Essa parte aqui. É que debaixo desses dissipadores gigantes que a gente tem aqui, né, e isso daqui não é capinha, isso daqui é dissipador mesmo. Então, os dissipadores eu tenho as fases de alimentação, que são os VRMs, né, que alimentam o processador e as memórias. Tá? Processador, a GPU integrada, as memórias, né? Por que ela tem diferente? Você tem componentes que já duram mais, você tem um VRM, que ele é um VRM de 8 fases mais 2, que já é um VRM com mais fases do que as placas nessa categoria Micro ATX. Além de ela ter mais fases, ela tem componentes especiais, então ela não usa o MOSFET de alto e baixo, ela usa o DRMOS, que aí esse VRM por fase ela entrega já 50 amperes. E tudo isso está dentro justamente dessa construção da ideia do que é TUF Gaming aqui, né? Porque é a linha da Asus que a gente pensa em entregar um produto que ele é pro gamer e ele é durável, pra gente pensar o custo-benefício. Exato, né? Custo-benefício. Então imagina o seguinte, eu já tenho um VRM que entrega mais energia, que tem mais fases, né, que já tem componentes mais refinados, né? Em conjunto disso a gente tem o conector ProCool, que é o conector que tem o pino rígido, então ele não é só aquele pino que é só a capinha metálica, ele é inteiriço, né? Ele é todo rígido. E completando toda essa parte de VRM e dissipação, porque esses dissipadores são importantes para você manter a estabilidade do clock do processador, principalmente em alta performance. Perfeito. Você tem o PCB dessa placa ali especial, porque em volta aqui dessa parte, ele tem aquela tecnologia que a gente chama de 2OZ, que é onde você tem maior massa de cobre próximo dos componentes de alta temperatura. O PCB, para quem não sabe, é essa base, né? Essa estrutura, a parte de trás, é o que conecta tudo, né? O PCB é a placa em si, né? Que a gente chama, na parte pessoal de eletrônica, chama placa de fenolite, né? Então ele é o básico, né? Entre esse PCB é formado de várias camadas, né? De fibra, cobre, várias cobre, coisas diferentes resina. Pra fazer essa construção. Exato. E no meio dessa camada, na parte onde esquenta mais, ele tem uma camada maior de cobre, onde o PCB também resfria o VRM, também ajuda a resfriar os componentes. Além disso, ela tem mais alguma coisa relativa justamente a essa parte de refrigeração? Que eu sei que, por exemplo, ela tem aqui um dissipador de calor, né, em cima do M.2. Isso. Tem tudo isso que você falou da questão do VRM em si. Que mais que ela traz, assim, talvez de diferente nesse ponto de produtos parecidos com ela, que fazem ela ser especial? A quantidade de conectores de fan. Geralmente as placas nessa categoria têm poucos conectores, ela tem uma quantidade maior de conectores de fan. Isso integrado à parte de software, a gente tem o Fan Expert. E aí você consegue gerenciar melhor o resfriamento do gabinete todo, né? E ter temperaturas menores. Além disso, né, você tem o benefício de ter
o dissipador de calor do M.2, que isso é muito interessante para durabilidade do SSD e performance. Exato, porque aí o M.2, que é geralmente onde a gente coloca o SSD, que é geralmente onde a gente instala o sistema, não vai esquentar, você vai ter uma entrega melhor aí de performance para seu computador como um todo, não só na hora de você rodar um jogo, por exemplo. Exato. Né? Mas principalmente quando você está rodando jogos ou você está copiando arquivos muito pesados, né? Se o computador em um todo ele não tiver uma boa construção, né? A placa-mãe principalmente, que é olhar vamos dizer, o tronco da coisa onde você vai adicionar todos os outros componentes, se ele não tiver uma boa construção, você perde. Por exemplo, essa placa aqui, ela funciona muito bem com o 5950X, que é o processador topo de linha, que é o que gasta mais energia. Ela funciona muito bem, a gente já fez testes com ela, onde ele não perde performance porque o VRM esquentou. Falando justamente disso, Giba, queria pedir para você falar um pouquinho sobre o socket do processador, né, que a gente tem aqui uma placa AMD, e também falar um pouquinho sobre o chipset, que é um B550, que a gente tem aí outras placas, já que a gente tem falado sobre aqui no canal, que são outros chipsets, mas ainda assim a gente está falando aqui justamente de custo-benefício. E esse é um chipset muito bom, né? Exato. A gente pode falar um pouquinho sobre essa questão das linhas, enfim. Então, vamos lá. Isso daqui é uma placa com socket M4, tá? Então todos os processadores, desde a série 2000 até a série 5000, eles funcionam aqui. Então, série 2000, 2000G, 3000, 3000G, 4000G, 5000 e 5000G funcionam aqui. O chipset é um B550, então é um chipset intermediário da série 500, então ele não é o topo de linha, que é o X570, e ele não é o básico, que é o A520. Então ele é um chipset intermediário, por isso que a gente está falando de custo-benefício. Além do chipset, eu tenho a construção da placa. Exato. Quando a gente fala em construção da placa, essa placa tem muitos recursos interessantes. Além disso, quando a gente fala que tem várias gerações de processador, às vezes você lança uma linha nova de processadores ou um step de fabricação novo que muda o microcode, ou nesse caso aqui muda o AGESA, né? E aí o processador não funciona. E aí, às vezes você não tem o processador antigo. Então essa placa tem a função do USB BIOS Flashback, que é o atualizador de BIOS sem processador. Exato, você coloca ali, aperta. Então você pega um pendrive, baixa a BIOS do site, ele já vem com um arquivo executável que é o BIOS Renamer, você renomeia o arquivo dentro do próprio pendrive, pluga na porta USB, só energiza a placa. Então o que é energizar a placa? Ligar a fonte nela e ligar a fonte na tomada. Você não starta a placa, você não liga ela. Ela vai estar energizada, você aperta o botão, deixa ele segurar ali, começa o processo. E de 5 a 10 minutos ele faz a atualização de BIOS sem processador, põe o processador, placa sobe. Vai funcionar. Perfeito, perfeito. Tá. Então, você estava falando justamente dessa construção da placa, eu acho que é isso nesse produto. A gente está falando de um produto que ele tem, enquanto placa-mãe por si só, um socket para processadores muito bons, um chipset intermediário também excelente, mas além disso, ela também tem vários recursos internos que permitem que ela, apesar de ser uma placa intermediária, tenha uma performance dentro das intermediárias melhor do que muitos produtos que se parecem com ela. Exato. Justamente por conta de todos esses pontos. Exato. Então, o que eu tenho a mais nessa placa? Eu tenho rede de 2.5 gigabits, que não é comum nessa categoria de placas. Então, se eu tiver um switch, um hub ou um roteador que já dê suporte, eu já consigo transferir arquivos com... 2.5? Exato, consigo transferir com maior velocidade os arquivos, né? E é uma tecnologia que já está começando a popularizar. Fora isso, eu tenho o áudio, que ele é de 5 canais, mais o áudio digital, que é o fibra ótica, né? SPDIF. Além disso, esse áudio, ele usa o chipset, o Realtek ALC 1200A. Qual é o benefício disso? Você tem uma qualidade de som melhor, então você tem um SNR para saída e para entrada melhores. Então, para quem, por exemplo, faz live, você tem uma redução de ruídos. E esse é um ponto que às vezes a gente esquece, né? Porque quando a gente está falando de edição de vídeo, transmissão ao vivo, ou simplesmente está jogando, o processamento de áudio, ele está sendo feito pela placa-mãe. Exato. A gente esquece isso totalmente, mas ele está sendo feito aqui. Então, é um ponto a se olhar também. Exato. Então, não é porque, né, é uma placa TUF que ela não tem qualidade. Na verdade, ela tem mais qualidade, né? Porque a gente fala que ela é o melhor custo-benefício da categoria. Exato. Giba,
Mais algum toque final, mais algum detalhe, alguma coisinha escondida nesse tanto de conector que a gente tem aqui nessa placa e você acha que é importante a gente falar? Porque aqui a gente tem, é o básico, né, gente? A gente falou do processador, a gente falou do chipset, 4 slots de memória RAM, conector PCI Express com o Safe Slot da ASUS para conectar aí a sua placa de vídeo, conector M.2. A gente falou da rede, né, 2.5 gigabits, que é uma categoria melhor do que a média do mercado. O som ALC 1200A, né, que é um som que tem maior qualidade de áudio, né, menor ruído, e a construção da placa, né, toda a parte de resfriamento, né, da placa, né, com os dissipadores, com o PCB com a tecnologia 2OZ, que utiliza o cobre interno dentro do PCB para resfriar também as áreas, né, e o VRM em si, que entrega maior quantidade de energia para processadores de alta performance. Mas, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, se você quiser ver essa placa aqui em detalhes, a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre cada um dos pontos dela. Aqui a gente resolveu trazer para vocês o porquê que ela é especial, vamos dizer assim. Placa melhor custo-benefício aí do mercado, dentro dessa categoria aqui maravilhosa. Conheçam. Giba, muito obrigado por participar desse vídeo aqui com a gente. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!